Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Senhoras e senhores, muito boa noite. A Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo da cidade de Ijuí, tem a honra de iniciar esta solenidade de formatura e casamentos da primeira turma do discipulado Casamento é Coisa Séria 2025. Com muita alegria, cumprimentamos os familiares, os amigos dos formandos e todos os convidados com a paz do Senhor Jesus. Amém. Neste momento, convidamos a igreja a ficar em pé e vamos dirigir uma palavra de oração ao nosso Deus. Oramos ao Senhor. Pai nosso, meu e de meu cônjuge, que estás nos céus, é altíssimo, sublime, criador do casamento. santificado seja o teu nome. No nosso casamento e em nosso lar, Venha o teu reino. que teu amor reine em nossas vidas. Seja feita a tua vontade, Não a minha ou a dele, mas a tua perfeita vontade. assim na terra como no céu. Em nosso casamento e também no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dá-nos o suficiente para vivermos sempre juntos. Perdoa as nossas dívidas, Perdoa se temos feito mal ao nosso cônjuge. como temos perdoado aos nossos devedores. Ajuda-nos a perdoar sinceramente o nosso cônjuge. E não nos deixe cair em tentação, Ajuda-nos a vencer todo desejo ou pensamento ruim. mas livra-nos do mal. Não permita que o mal do mundo entre em nosso casamento. Pois teu é o reino, Em tuas mãos está o nosso casamento. o poder Teu é o poder para curar e restaurar o nosso casamento. e a glória. Tua é a glória por tudo que tens feito em nosso relacionamento. Para sempre. O Senhor seja glorificado em nossa família. Que assim seja eternamente. Amém. Amém. Iniciamos esse curso há algumas semanas, talvez com expectativas diferentes, mas com um objetivo comum: fortalecer a base do nosso relacionamento. Durante esse período, não apenas adquirimos novos conhecimentos e ferramentas para a vida a dois, através da Palavra de Deus, mas também compartilhamos risadas, desafios superados e momentos de profunda conexão. Aprendemos que o casamento é, de fato, a arte do encontro diário, mesmo em meio aos desencontros da vida. Cada casal aqui presente demonstrou dedicação e esforço. Investimos tempo, superamos obstáculos, nos alegramos e também choramos juntos. E tudo isso nos fez crescer como pessoas, como maridos e como esposas. A noite de hoje não simboliza o fim de um discipulado, mas sim representa a decisão consciente de cada casal de lutar pelo seu relacionamento e de construir um futuro mais sólido e feliz. Para dar continuidade à nossa cerimônia, nós teremos renovação de votos e casamentos. Nós queremos passar a palavra ao nosso pastor João Manuel Machado e queremos recebê-lo, aplaudindo ao Senhor, em nome de Jesus. Eu tenho alegria muito grande, uma satisfação enorme de ter o privilégio na noite de hoje de poder cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, essa paz que excede todo o entendimento e que guarda os nossos corações. E o nosso desejo e a nossa oração é para que esta paz reine soberanamente em nossas vidas, em nosso lar, em nossa família, em nosso ministério e na igreja do Senhor. Convido a todos para que curvemos as nossas frontes e nos apresentemos a Deus com uma palavra de oração. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A Deus toda a glória,
A Deus toda honra, a Deus todo louvor e a Deus toda a nossa gratidão pela grandeza deste momento, pela relevância deste momento que vamos e já estamos vivendo, Pai, aqui no templo do Brasil para Cristo. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui esta noite, por tudo que aqui vai acontecer, por esta noite tão especial, tão significativa na vida de todos nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, oramos e agradecemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Podemos dizer amém? Teremos 3 casamentos agora, 2 casamentos religiosos com efeito civil, tem um protocolo, e um somente religioso, visto que o civil já aconteceu. Damos prosseguimento. Do noivo Fernando. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Fugiu do meu controle e logo me assustei. Não consegui compreender onde eu errei. Estava confiante, eu tinha tudo planejado, e no auge do meu fracasso, uma voz tão doce eu escutei. Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos. Estou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o teu coração. Foi aí que eu entendi que ele vai agir. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos reunidos para oficiarmos a cerimônia religiosa do Ademir e da Janete, e também estaremos realizando a cerimônia religiosa com efeito civil do Jonathan, da Karine, do Fernando e da Sheila. Por se tratar de uma cerimônia religiosa com efeito civil, a gente precisa fazer aquela pergunta de praxe: se alguém conhece algum fato que possa impedir a realização destes matrimônios, ou deste matrimônio, que haja uma manifestação, visto que aqueles que de outra forma estão unidos, não estão unidos por Deus. Pelo silêncio de todos os presentes, confirma-se
a realização desta cerimônia. Curvamos as nossas frontes e, irmanados no mesmo sentimento de fé, de amor, de esperança e de gratidão a Deus, independente da nossa religião, mas partindo do princípio de que Deus é um só, louvemos e adoremos a Deus com uma palavra de oração pela vida desses 3 casais que estão na noite de hoje diante do altar, diante das testemunhas e diante de Deus, para se unirem oficialmente, juridicamente, pelos laços sagrados do matrimônio instituído por Deus. Oramos ao Senhor. Querido Deus, te adoramos pela vida do Jonathan, da Karine, do Fernando, da Sheila, do Ademir e da Janete, Pai, que estão vivendo este momento grandioso, significativo em suas respectivas vidas, diante do altar e diante de Ti, para cumprirem em si a palavra de Deus. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, que, como foi lá em Caná da Galileia, esta cerimônia seja abrilhantada pela presença do Espírito Santo, e que tudo o que está acontecendo aqui seja confirmado por Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos dizer amém? Com exceção dos noivos, os demais podem tomar os seus assentos. Nós vamos ler um texto das Sagradas Escrituras para, de forma bem sucinta, trazermos uma palavra. Eu vou ler no livro de Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 18. Eu estou lendo no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e a palavra Gênesis significa início, começo. Então, por isso estamos lendo exatamente no livro de Gênesis, porque começa uma fase nova na vida dos irmãos que estão aqui para se unirem diante de Deus pelos laços do matrimônio. E o texto que leio diz assim: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja aqui como diante dele. Nós que somos cristãos, nos 4 cantos deste planeta, nós entendemos e cremos que acima de tudo aquilo que se sabe, que se conhece, que se vê, existe um ser supremo chamado Deus, que criou e formou todas as demais coisas. Nós não aceitamos de forma nenhuma, nós cristãos, sejamos católicos, protestantes, pentecostais, enfim, professamos a fé em Cristo, nós não aceitamos a teoria da evolução, nem a teoria da explosão do Big Bang, ou coisa do gênero. Para nós que somos cristãos, que professamos a nossa fé em Cristo, cremos que existe um Deus Criador, que formou, que criou todas as coisas, que chamou à existência as coisas que não existiam, e chamou pelo nome como se já existissem. Então, nós entendemos assim, nós cremos assim, que Deus formou todas as coisas. É importante pontuar que Deus sempre fez uma avaliação em tudo aquilo que Ele criou, em tudo aquilo que Ele formou. E à medida que as coisas foram acontecendo, Deus foi analisando as coisas que Ele tinha feito e disse sempre, viu Deus que era bom. E depois de formar todas as coisas que existem, Deus chegou à seguinte conclusão: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então tudo o que existe foi criado em função do homem, para o homem. Então
Deus forma todas as coisas e depois diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Todas as coisas Deus chamou, usou o verbo, usou a palavra, chamou a existência, e aquilo que não existia passou a existir. Mas quando se tratou do homem foi diferente. A Bíblia diz que do pó da terra Deus formou o homem. Então o texto sagrado nos diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas, e o homem foi feito ser vivente. Então o homem, Deus usou as mãos, as demais coisas, Deus usou a palavra. Então o homem tem na sua formação as digitais de Deus, que Deus usou as próprias mãos para formar o homem. E ao formar o homem, ao avaliar o que havia formado, Deus disse o seguinte: e viu Deus que era muito bom, dizendo claramente que o homem era o ponto maior, era o ápice de toda a criação divina. O homem era o ápice, era o ponto culminante de tudo que Deus fez. Por isso Deus colocou muito bom. E olhando para o homem, Deus chega a esta outra conclusão que eu acabei de ler: não é bom que o homem esteja só. É preciso dizer, irmãos, que o homem não estava vivendo uma crise de solidão, porque nessa época o homem vivia os tempos da inocência e ele desfrutava da companhia de Deus. A Escritura diz que ao cair da tarde Deus o visitava pela viração do dia. Então a questão do primeiro homem que Deus formou não era um problema de solidão, ele não estava passando por isso. Mas quando Deus disse não é bom que o homem esteja só, Deus estava dizendo que o homem precisava de alguém, que havia uma lacuna na vida do homem, que havia um vazio, que havia um vácuo, que precisava ser preenchido. E aí o texto diz que Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, cortou uma de suas costelas e fez a mulher. E trouxe e entregou para o homem. E o homem disse: essa agora aqui é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Então, as demais coisas, Deus usou a palavra, o homem, Deus usou as mãos, e para formar a mulher, Deus usou a costela do homem e trouxe para o homem. Eu costumo dizer que Deus fez uma mulher sobre medida. Deus não fez uma mulher ponta acima e ponta abaixo. Deus fez uma mulher do tamanho da lacuna, do vácuo, do vazio que havia na vida do homem, com algumas virtudes, com alguns defeitos, com alguma sensibilidade a mais, enfim, sobre medida, do tamanho do vazio que a vida havia na vida do homem. Por isso que só a mulher completa o homem, e só o homem completa a mulher. Observem que Deus disse não é bom que o homem esteja só, e fez o quê? Fez uma mulher. Deus não fez duas, Deus fez uma. Deus não fez outro homem, Deus fez uma mulher, porque era o que o homem precisava, era de uma mulher, porque no vazio que existia, só cabia a mulher que Deus fez, com virtudes, com defeitos, com um jeitinho especial, que preencheu aquele vazio tremendo que havia na vida do homem. Então, queridos, Deus usou a costela, e eu termino rapidinho. Usou a costela está do lado. Então Deus fez a mulher para estar ao lado do homem, nem na frente nem atrás, do lado. Antigamente se dizia: atrás de um grande homem tem uma grande mulher, mas não é verdade. Essa é uma máxima que é uma heresia até. Mas ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Por isso Deus usou a costela, e a mulher é para estar ao lado do homem. Ao lado do homem, sempre. Em toda e qualquer circunstância, quando tudo vai de vento em popa, mas quando tudo dá errado, quando ele tem um bom trabalho, quando ele fica desempregado, quando ele pode trocar os móveis da casa, e quando ele também não pode, quando ele pode pagar cabeleireiro, salão de beleza, e quando ele não pode, a mulher é para estar ao lado do homem sempre, sempre, sempre.
sempre ao lado do homem, independente da circunstância. Aí, mas Deus também não é um Deus de 2 pesos e 2 medidas. Aí ele diz para os homens, para você, Fernando, para você, Jonathan, e para você, Ademir: marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, o marido tem que amar a sua esposa. Tem que amar a sua esposa, a ponto de dar a vida por ela. A ponto de dar a vida por ela, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse é o plano de Deus para o casamento. Hoje os homens legislaram sobre essa matéria, e hoje vocês sabem como essa coisa está virando. União consensual virou moda, e outras coisas também estão virando moda. Mas a palavra de Deus permanece, o plano de Deus permanece. O plano de Deus permanece, o projeto de Deus permanece, não mudou nada. Então, maridos, amai as vossas mulheres. Amar. Como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Que Deus abençoe vocês. Que Deus guarde vocês. Que a boa mão do Senhor seja sobre vocês. Que a vontade de Deus seja estabelecida em vossas vidas. E eu vou começar a fazer as perguntas agora. Fernando, diga eu e seu nome. Eu, Fernando Rafael Eck, recebo a ti, Sheila Faller Eck, por minha esposa, para ter-te e conservar-te de hoje em diante, em felicidade, ou na desventura, em riqueza ou pobreza, enferma ou com saúde, para amar-te e querer-te até que a morte nos separe, de acordo com a santa vontade de Deus. Para isso, eu empenho a minha honra. Eu, Sheila Falerec, recebo a ti, Fernando Rafael Eck, por meu esposo, para ter-te e conservar-te de hoje em diante, na felicidade, na desventura, em riqueza ou pobreza, enferma ou com saúde, para amar-te e querer-te até que a morte nos separe, de acordo com a santa palavra de Deus. Para isso, eu empenho a minha honra. Vamos receber agora, proceder à entrada das alianças, que vão estar selando o compromisso dos nossos nubentes na noite de hoje. Ficamos em pé. Eu sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei, e um milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar.
Bendito seja Deus. Vamos abençoar as alianças que vão selar o compromisso dos nossos nubentes na noite de hoje. Querido Deus, querido Pai, aqui está sobre o altar esses 3 pares de aliança, Senhor, que vão selar o compromisso que os nossos irmãos têm assumido, um para com o outro, diante de Deus e diante das testemunhas aqui presentes. Abençoamos as alianças em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Todos podem dizer amém? Eu selo meu compromisso contigo, em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um beijo. Nesta aliança, eu selo meu compromisso contigo, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chega os 3 aqui, vamos de frente. Fernando Rafael Reck e Sheila do Reis Faller, ambos também consentiram no santo estado do matrimônio. Deram e empenharam sua palavra e honra um ao outro, diante de Deus e diante das testemunhas presentes. Então eu peço agora que vocês curvem a cabeça de vocês. Querido Deus, querido Pai, todos esses 3 casais, Jonathan, a Karine, o Fernando, a Sheila e o Ademir, a Janete, todos eles, Pai, consentiram no santo estado do matrimônio. Para isso deram e empenharam sua palavra e honra um ao outro, diante de Deus e diante das testemunhas aqui presentes. E como ministro da palavra, como sacerdote de Deus, eu os declaro marido e mulher, casados em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos vós, hoje e sempre. Amém, amém. E todos podem dizer amém. Tenham a bondade de sentar e tenham um pouquinho de paciência, porque agora nós precisamos da assinatura dos nubentes e das testemunhas.
Amém.